Quando se fala em ocultismo moderno, poucos nomes despertam tanto fascínio, polêmica e mistério quanto o de Aleister Crowley. Para alguns, ele foi apenas um escritor excêntrico e provocador. Para outros, foi um dos ocultistas mais influentes do século XX, alguém que transformou rituais, sociedades secretas e simbolismos esotéricos em um legado que atravessou décadas e chegou até a música, o cinema e a cultura pop. Neste vídeo, você vai entender quem foi Crowley, o que ele defendia, quais rituais ajudaram a construir sua fama e por que, mesmo depois de mais de um século, o nome dele ainda aparece em debates sobre ocultismo, conspiração e arte. Aleister Crowley foi um ocultista britânico que ganhou notoriedade no início do século XX. Um dos pontos mais importantes para entender sua trajetória é a criação da filosofia espiritual chamada Telema. Segundo a britânica, Telema foi fundada por Crowley nos anos 1900 e tem como texto central o Book of the Law, que ele afirmou ter recebido em 1904. É justamente dessa base que saem muitas das ideias que voltariam em toda a obra dele. Vontade verdadeira, magia ritual, simbolismo espiritual e a busca por transformação interior. Crowley também passou pela Hermetic Order of the Golden Dawn, uma sociedade esotérica extremamente influente no ocultismo ocidental moderno. A britânica registra que ele entrou na Golden Dawn em 1898. Isso é importante porque muita gente fala de Crowley apenas como um personagem isolado, mas a verdade é que ele surgiu dentro de um ambiente muito maior, em que magia cerimonial, cabala, alquimia e rituais já circulavam em grupos fechados. Crowley não inventou tudo do zero. Ele reorganizou, reinterpretou e radicalizou muita coisa. Os primeiros rituais e a fama de invocador. A imagem de Crowley, como alguém envolvido com invocações e contato com entidades espirituais, vem justamente dessa fase em que ele mergulha na magia cerimonial. Ao longo do tempo, sua reputação foi sendo construída em torno de rituais complexos, textos enigmáticos e uma postura deliberadamente provocadora. Em muitos círculos, isso fez com que ele fosse visto não só como um estudioso do ocultismo, mas como alguém disposto a ultrapassar limites que outros não atravessavam. Essa fama seria reforçada mais tarde por episódios associados ao nome dele, como os relatos de operações mágicas, a escolha de locais isolados para práticas rituais e a maneira como ele misturava espiritualidade, teatro simbólico e escândalo público. Invocação de Lam. Um dos episódios mais curiosos envolvendo Aleister Crowley aconteceu em 1918, durante um ritual chamado Amalantra Working. Segundo registros ligados ao ritual, Crowley afirmou ter estabelecido contato com uma entidade chamada Lam. O que chama a atenção é o desenho que ele fez dessa entidade. Uma figura de cabeça grande e olhos escuros e alongados. Décadas depois, muitas pessoas notaram que essa aparência lembra muito o que hoje é conhecido como Grey Alien, o estereótipo moderno de extraterrestres. Por causa disso, o episódio da Lam passou a aparecer com frequência em discussões que misturam ocultismo, fenômenos paranormais e teorias sobre entidades de outras dimensões. A Abadia de Telema. Um dos capítulos mais importantes da vida de Crowley foi a criação da Abadia de Telema, na Sicília, nos anos 1920. A abadia funciona como uma peça central da história porque ela transforma a teoria dele em prática. Não era mais só um ocultista escrevendo sobre magia e espiritualidade. Era uma comunidade onde seus princípios estavam sendo vividos no cotidiano. Por isso, em vez de repetir Telema em vários pontos do vídeo, o melhor lugar para enfatizar sua aplicação prática é aqui. A abadia acabou cercada por relatos sobre rituais, cerimônias esotéricas e práticas vistas como extremas para a época. Foi também esse ambiente que ajudou a cristalizar a imagem pública de Crowley
como uma figura perigosa, escandalosa e associada a um tipo de espiritualidade transgressora. A importância da abadia não está só no folclore que se criou em torno dela, mas no fato de ela ter virado símbolo da fase mais radical do projeto de vida de Crowley. Se no início ele era um ocultista em busca de sistemas e ordens, na abadia ele passa a encarnar a figura do mestre de um universo próprio. É nesse ponto da narrativa que o público entende por que ele deixou de ser apenas mais um nome do esoterismo e virou uma lenda do ocultismo moderno, magia sexual e os rituais mais controversos. Outro ponto indispensável é a associação de Crowley com a chamada magia sexual. Em seus sistemas e escritos, Crowley tratava a sexualidade não apenas como ato físico, mas como força simbólica e espiritual a ser canalizada em rituais. É por isso que o tema dos chamados rituais sexuais aparece tanto quando se fala dele. Não porque toda a obra de Crowley se resuma a isso, mas porque esse aspecto reuniu tudo o que mais chocava o público da época: ocultismo, transgressão moral e ritualização do desejo. Esse ponto também ajuda a explicar por que, ao longo do século XX, Crowley foi apresentado em jornais e por críticos como um personagem quase demoníaco. A sexualidade ritual, somada à sua postura provocadora e ao gosto por símbolos fortes, fez com que ele fosse retratado menos como pensador esotérico e mais como um escândalo ambulante. É justamente essa mistura de filosofia, ritual e choque cultural que explica por que seu nome ficou tão duradouro. Sociedades Secretas e a OTO. Depois da Golden Dawn, Crowley se tornou também uma figura central na OTO, a Ordo Templi Orientis. Isso é importante porque conecta sua trajetória individual a estruturas maiores. Quando se fala em Crowley e sociedades secretas, o que chama a atenção não é apenas a ideia conspiratória de grupos escondidos, mas o fato de ele realmente ter circulado por ordens iniciáticas relevantes e ajudado a reformular seus conteúdos. Foi nesse tipo de ambiente que seus ensinamentos se espalharam, foram reinterpretados e ganharam continuidade mesmo após sua morte. Ou seja, se a abadia mostra Crowley vivendo sua filosofia, as ordens esotéricas mostram como essa filosofia encontrou canais de transmissão. Sem isso, talvez ele tivesse permanecido apenas como um escritor polêmico. Com isso, virou influência. E essa influência chegaria de maneira indireta ou simbólica a personagens posteriores como Jack Parsons, JPL e o ritual Babylon. Aqui entra uma das conexões mais intrigantes de toda a história. Jack Parsons foi cofundador do Jet Propulsion Laboratory, o JPL, uma instituição que depois se tornaria parte fundamental da história espacial ligada à NASA. A britânica registra Parsons como cofundador do JPL e da Aerojet, além de destacar seu envolvimento com o ocultismo. Esse detalhe é o que torna sua história tão fascinante. Ao mesmo tempo em que ajudava a construir a base da engenharia de foguetes moderna, Parsons também estava imerso em práticas esotéricas influenciadas pelo universo de Crowley. Em 1946, Parsons esteve envolvido no chamado Babylon Working. Segundo a britânica, tratou-se de um ritual em que ele tentou invocar Babylon, descrita ali como uma sex goddess ou Scarlet Woman, que se tornaria sua companheira. Outras fontes descrevem o Babylon Working como uma série de ritos realizados em Pasadena, na Califórnia, no contexto do círculo esotérico de Parsons. Aqui, o ponto mais forte para o roteiro não é entrar em todos os detalhes operacionais, mas mostrar o contraste. Um dos nomes da ciência de foguetes moderna também participava de um dos rituais mais comentados do ocultismo do século XX. Crowley não ficou preso ao ocultismo marginal. Suas ideias, seus símbolos e seus sistemas atravessaram fronteiras improváveis. No caso de Parsons, atravessaram inclusive a fronteira entre ciência avançada e magia ritual.
É por isso que essa parte da história reaparece tanto em fóruns, documentários e debates modernos. Boleskine House, Led Zeppelin e a cultura pop. Se terminasse em Parsons, Crowley já seria uma figura fascinante. Mas a história vai além. O nome dele também aparece de forma marcante na cultura pop. Um exemplo bastante conhecido é a Boleskine House, casa ligada a Crowley, na Escócia, às margens do Loch Ness. A casa se tornou depois associada também a Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, que a comprou em 1970. A conexão entre Crowley, Boleskine e Jimmy Page é um dos pontos mais citados quando se fala da presença do ocultismo no rock. Outro caso famoso é o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. A capa do disco é conhecida por reunir várias figuras históricas e culturais, e Crowley aparece entre elas, algo amplamente documentado em listagens sobre os personagens do painel. O ponto aqui não é dizer que os Beatles seguiram Crowley, mas mostrar que, em pleno auge da cultura pop dos anos 1960, o rosto dele já circulava como símbolo reconhecível dentro de um imaginário alternativo, psicodélico e contracultural. Esse é o momento ideal para encaixar também a cultura psicodélica e Hollywood. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, temas esotéricos, místicos e ocultistas ganharam espaço em capas de discos, estética de shows, filmes e símbolos visuais da cultura popular. Crowley passa então a ocupar uma posição curiosa. Para alguns, um personagem histórico do ocultismo. Para outros, uma espécie de ícone pop da transgressão espiritual. É por isso que seu nome continua aparecendo em conversas sobre música, cinema, rock clássico e imaginário conspiratório. No fim das contas, Aleister Crowley permanece tão falado porque reúne muitos elementos ao mesmo tempo. Ele foi fundador de uma filosofia espiritual própria, circulou por ordens esotéricas influentes, criou uma comunidade que se tornou símbolo de escândalo, associou rituais à sexualidade e à transformação espiritual. Influenciou, direta ou indiretamente, nomes ligados tanto ao ocultismo quanto à ciência e à cultura pop. E talvez seja justamente isso que torne sua figura tão duradoura. Crowley não cabe em uma única definição. Ele pode ser visto como ocultista, provocador, escritor, símbolo cultural ou mito moderno. E quanto mais se tenta encaixá-lo em apenas uma dessas categorias, mais ele escapa. Se você olhar para toda essa trajetória em conjunto, dá para entender por que Crowley continua despertando tanta curiosidade. Ele está no cruzamento entre religião alternativa, sociedades secretas, rituais, ciência, rock, cinema e conspiração, e é justamente nesse cruzamento que nasce a lenda.